Paz, igreja, amém a todos. Glorificado seja o nome do Senhor. A pastora Márcia começou falando sobre festa de Halloween, né? E eu comentei com algumas pessoas que eu saí para ir no mercado e as crianças estavam muito agitadas, sabe? Era algo assim, uma loucura. Estava até perigoso tu andar na rua porque eram grupos e grupos e agitados e carro. Eu disse, meu Deus, aí eu fui para casa até e orei pelas crianças, porque eu acho que a gente tem que ter consciência, né, de que não é bom, não é agradável, né, esse tipo de festa. E aí eu estava até pensando assim, mas para que trouxeram isso para o Brasil, né? Não precisava, podia deixar lá para eles, né? Faz falta para nós. Mas a gente sabe que erramos e pecamos por não conhecer a palavra, né? Muitos de nós cristãos, como a Márcia disse mesmo, às vezes não sabe, né? E acha que tudo é moda, que tudo é legal. E tipo assim, tem uma coisa que a gente sempre diz, né? Onde, eu vou falar, né? Onde o boi vai, a vaca vai atrás. É a mesma coisa. Aonde um vai, todo mundo vai. E não é assim. O cristão não pode pensar dessa maneira, né? Porque o irmão foi, eu também vou. Não, a gente tem que ter consciência, procurar sabedoria, procurar em Deus, que realmente é lícito para a minha vida, né? Que realmente cabe a mim fazer. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de orar novamente. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como Tuas servas. Tu conheces, Senhor, o meu coração, meus pensamentos, o meu deitar, o meu levantar, Pai. Por isso, Senhor, eu estou aqui hoje, Senhor, para ser um vaso. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, Pai, em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, eu peço, Pai, que o Teu Espírito ande pela Tua igreja, para que todos aqueles que estão aqui recebam a Tua palavra, Pai. Possam, Senhor, ser tocados, assim como eu também fui tocada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir os nossos livros lá em Colossenses 2. A luz aqui ficou boa, né, Gustavo? Eu não enxergava direito. Agora tá bom. Michele, muito obrigada. Eu quero ler em Colossenses ali 4. Não, 2:4, perdão. Amém, igreja? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que estejam ausentes quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como? Pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arregai-vos, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Até aí, amém? Aqui já estava falando, né? Cuidado para não sermos enganados, porque tem muita coisa que nos engana, que nos fala, e na verdade não é. Agora a pessoa não sabe onde é que botou a palavra, mas eu vou achar. Eu fiz um esboço aqui, eu não perdi. Meu pai. Será que é para mim não ler? Deixa aí na cadeira, por favor. Não, gente, aqui é um papel de guardanapo. Obrigada, irmão Samuel. A pessoa fica agitada, nervosa na presença do Senhor, né? Fica assim, com temor, né? Tipo, estou falando certo, Pai. Às vezes quando eu venho pregar, eu digo, Senhor, se eu estiver falando qualquer coisa que não te agrada, só me belisca de leve, né? Então quando a gente fazia um ai, eu acho que deve ser um beliscão aqui, ó, filha.
Em Colossenses 2 fala que quando Paulo nos fala para estarmos enraigados, ele está falando para sermos fixados, ter raízes profundas em Jesus. Porque nós precisamos ter raízes profundas. Sabe aquela árvore que ela tem uma raiz que não seja profunda, superficial, ela qualquer vento derruba. A gente vê por aí, né? Tu vê assim, árvores imensas, e diz, meu Deus, como é que essa árvore que caiu com raiz e tudo? Porque as raízes não estavam profundas. Não adianta ser alta, bonita, vistosa, mas não ter raízes profundas. Porque sem Jesus, ou com Jesus, nós vamos passar por lutas durante nossa caminhada. Enfrentaremos todos os tipos de luta. No casamento, com filhos, enfermidades financeiras e muito mais. Então, eu já vi uma pessoa falar para uma outra pessoa, na minha frente, e disse assim, não, eu estava com Jesus, eu estava firme, eu andava, fazia tudo que tinha que fazer na obra, eu e meu marido, assim, ele tocava, eu cantava, mas tu sabe que depois que eu saí de Jesus estou melhor? E aí eu orei e repreendi, porque ela estava falando para uma outra pessoa que eu estava buscando para Jesus. E eu orei em espírito e disse, diabo, te cala agora. Porque isso não é verdade. Se nós vamos ter lutas de qualquer maneira, tu estando ou não estando com Jesus, não é? Porque nesse mundo passará por aflições. Assim diz a palavra do Senhor. E nós vamos passar por enfermidades, com problemas com o nosso relacionamento, com filhos, e muito, muito mais coisas que a gente nem imagina. Se tivermos com raízes profundas, não seremos enganados, porque só Jesus é a verdadeira água da vida. Se a gente estiver firme em Jesus, se nós tivermos convicção que nós adoramos um Deus verdadeiro, embora a gente pode passar por lutas, porque isso é visível e nós vamos passar, não vai ter diferença nenhuma. Nós vamos simplesmente nos colocarmos na presença de Deus e dizer. Eu sempre dizia pro Daniel assim, Daniel, a gente tem que usar luva de boxe para lutar contra as coisas do inimigo. E para ele entender que nós confiamos somente em Deus. Não existe nada, não existe algo parecido, algo semelhante, não existe. Eu tive no mundo em várias coisas, eu procurei vários lugares. E quando eu tive a presença de Deus verdadeiramente na minha vida, foi com 40 anos. Eu entendi que eu estava seguindo e servindo deuses, porque hoje eu sirvo Deus. É diferente, de deuses para Deus. Criador, meu Criador, Criador de vocês. E Jesus, Ele é o único e verdadeiro, e é Ele que tem a água da vida, água clara, água transparente, água que limpa, água que cura, água que liberta. A gente, quando não nasce num berço cristão, a gente vem cheio de sujeira, né? Uma bagagem enorme, uma mochila cheia. A gente falava num retiro que eu fui, cheio de batata podre. É assim que a gente vem. Se tu colocar uma batata e deixar ela ali por muito tempo, num saco plástico, com o tempo ela vai ficando podre e o fedor é insuportável. E nós vamos carregando esse peso a nossa vida toda, de tantos pecados. Mas aí quando a gente vê que tem um Deus maravilhoso, embora a gente continue sendo pecador, porque somos pecadores, Ele vem transformando a nossa vida leve. A gente parece que flutua. Eu já passei por uma experiência dessa com o Senhor, de orar, vim para a igreja, me consagrei, vim para a igreja assim, eu me sentia assim como se não tivesse ninguém na igreja, era só eu adorando. Tão abençoada que eu me sentia. E lá em João 7,37 diz, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, mesmo em momentos mais difíceis, nós temos que olhar sempre para Jesus.
Quem não passou por problemas aqui? Todos nós. Quem não passou por enfermidades? Todos nós. Quem não passou por perdas, né? Nós aqui na igreja, alguns já perdemos alguns. Quem não passou por problemas no relacionamento com filhos? Eu tenho 4, né? Eu já passei com nora, com filhos, com neto. Nós temos problemas. Financeiro, nós temos problemas. Mas temos uma pessoa que está à frente. Que é aquele que vai à frente de armadura, tirando tudo do caminho, tirando os espinhos, quebrando correntes, né? Esse é o nosso Deus, esse é aquele Deus que nós podemos confiar. Quando eu vim para a igreja, eu vim do mundo, eu vim cheia de coisa, eu vim com vícios, eu fumava, eu bebia, eu falava coisas que não valiam a pena sair da minha boca, palavras torpes, palavras que não edificavam, palavras que não traziam coisas boas para outras pessoas. A minha dificuldade foi a boca. O cigarro eu larguei legal, a bebida também. Mas eu tinha um problema com a minha boca. E eu tinha que vigiar. Porque então eu estava indo para a igreja e eu tinha que vigiar, porque senão, né, de repente, saía uma palavrinha desagradável. E quando eu ia para a igreja, eu dizia assim: Senhor, o Senhor precisa me fechar a minha boca. Uma, porque eu era muito braba, né? E qualquer coisa eu já, né, era 1 e 2, eu já dava uma patada. Mas Deus foi trabalhando. Mas aí, gente, irmãos, a gente precisa colocar as nossas raízes numa terra fértil e pedir para o Senhor trabalhar nessas raízes. Com o quê? A água do Espírito Santo, a presença do Senhor, aprendendo a palavra, se alimentar dela, buscar, comer a cada dia mais, para que possamos estar sempre firmes. Lá na igreja que eu estava, em Guaíba, Pedras Brancas, elas cantaram uma vez um louvor da palmeira, né? Que a palmeira, ela vira para um lado, ela vira para o outro, mas ela não cai. Ela é tão flexível, né? Que ela vai até o chão e volta. O crente tem que ser assim, Gustavo. Ele tem que ser flexível. Ele pode ir com os problemas até lá, mas quando ele olha para o céu e diz: mas para aí, eu tenho um Deus muito maior do que está aqui, eu volto para cá. Aí eu vou para a esquerda, vou para a direita, mas eu não posso cair. Vocês pararam para pensar se o Gustavo, né, o pastor Gustavo, olhasse para a igreja depois da enchente e dissesse: não tem jeito, não vai dar, não dá, gente, vamos fechar, é muito trabalho. É melhor a gente, de repente, começar em outro lugar, alugar outra coisa. Não. Meu Deus é maior. Nós vamos começar tudo de novo. E muita gente começou tudo de novo aqui. Todos nós passamos por essa luta. Não foi fácil, foi muito difícil. Mas a gente não abandonou o barco. Nem culpamos o Senhor, porque Ele não tem culpa de nada. Nós precisamos simplesmente entender que quando nós temos essas raízes, nós olhamos para aquele pecado que nós viemos lá e dizemos: não, pecado, tu não me pertence mais. Eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar, eu não quero sair da presença de um Deus que trouxe tanta coisa para mim. Se eu colocar numa balança o que o Senhor já me deu, é tanta coisa que não cabe. Ou se eu for escrever, é tanta bênção, que eu não sei mais. Esses dias eu estava tentando, sabe? Tipo, Senhor, recebi isso, mas é muita coisa. E aí eu entendi que quanto mais firme a gente está, mais perto do Senhor a gente chega. E Deus me deu essa firmeza. Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Essa experiência, ela me trouxe a sorrir de um jeito que eu não ria há muito tempo. Essa experiência me trouxe algo que eu me sinto leve, eu me sinto bem. Eu nem me lembrei que era finados, nem lembrei que era dia de morto, porque eu estou viva, né? E algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, todo mundo sabe que fechou um ano agora
Daniel, em outubro. E eu dou graças ao Senhor, porque eu não tenho mais chorado. Eu tenho me alegrado. Eu tenho sorrido. Eu tenho dado graças ao Senhor por 30 anos. Porque eu estava fazendo o quê? Eu estava sempre me queixando para Deus, não aceitando a morte dele. Mas daí, Deus usou uma pessoa tão abençoada, que ela abriu os meus olhos, e o Senhor trabalhou na minha vida. Então eu sei que um dia eu também vou ir, e Ele vai estar lá me esperando. E eu estou me sentindo bem com isso, muito bem. E lá em Jeremias 17, do 7 em diante, diz assim: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas perversas, que o conhecerá. O nosso coração nos engana, e o mundo está cheio de enganos. E aqui diz, né? Bendito o varão que confia no Senhor. Quando tu confia em Deus, tu entrega tudo para Ele. Tu entrega teu esposo, tu entrega teus filhos, tu entrega as lutas que tu está passando, que muitos aqui passaram muitas. Eu vou falar das minhas, porque vocês conhecem a que ponto vocês conseguem suportar. E quando uma das lutas que eu tive, primeira luta que eu tive foi com o meu filho, um filho meu. Ele começou a usar drogas. Ele teve que ser internado. Mas daí eu vejo a ação de Deus, né? Hoje ele é um pai de família, ele trabalha, ele tem uma filha. Isso é a obra de Deus, né? Eu tive um outro filho também, que deu uma desviadinha. Esse foi bem menos. Esse não precisa ser internado, glória a Deus por isso. Mas está aí casado, tocando a empresa que o pai dele deixou, que ensinou, seguindo os passos do pai. E isso é Deus, é confiança, é joelho no chão, que nem a gente fala, né? Vamos orar, né? Vamos botar nosso joelhinho no chão. Raízes profundas. Porque se eu não tivesse raiz profunda, se eu não confiasse nesse Deus, se por qualquer coisa eu resolvesse voltar lá para aquele mundo e dizer, é melhor estar lá do que estar aqui, porque aqui eu estou sempre com problemas. Vocês já pararam para pensar se quando o médico disse para o Daniel assim, ó Daniel, tu tá com câncer, tá? E aí a pessoa, Shirley, estou lá tomando café na minha mesinha da cozinha, tão tranquila, sabe? Eu gostava. Uma benção, uma pessoa maravilhosa. Eu e a Bruna. E o teu tio, que era muito delicado, ele dizia que ele era rústico. Ele disse assim, amor, o médico mandou o laudo. Mandou outros exames, e o que houve? Tá tudo legal? Tá, eu estou com câncer. Shirley, sabe o que é câncer? Estou com câncer. Eu, no momento, eu me desesperei, eu saí chorando, corri, gritei, depois para, sabe? Puxa a cordinha, respira. E aí a gente enfrentou, desde 2018 até 2023. E ele disse assim, amor, tu te prepara, porque agora a gente só desce. A coisa tá feia e a gente só vai. Tá bom, eu estou contigo. Eu podia ter dito o quê? Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que disse que ia curar meu marido? Que ia me curar? Não, gente. Tem certas curas que a gente não entende. Nem sempre, Gustavo, é a cura da carne, mas é a cura do espírito. Deus quer fazer uma obra em nossas vidas, mas a gente não sabe qual é a rua que Ele vai tomar. Porque nós deixamos assim, para Deus, nós damos ordens para Deus. Senhor, me cura, tá? Me cura. Eu quero ser curada, tá? Senhor, me cura. Nós temos que orar e pedir cura. Mas nós não precisamos dar as ordens para Ele. Porque Ele sabe qual é a cura que tu precisa.
Será que o Daniel precisava ser curado do câncer? Se não, Deus tinha curado, gente. Ele precisava curar o espírito, ser preparado para ir para lá com o Senhor, porque estava chegando o dia dele. Todos nós, você tem uma ficha, tá? E vai chegar o momento que o Senhor vai dizer assim: ficha 25. É tu, Shirley, vai. Ai, Jesus, as minhas raízes deu uma mal levantadinha da terra, e nesse momento elas não estão tão profundas. Eu dei uma saidinha, sabe? Fui ali, rapidinho, dar uma olhadinha no mundo, sabe? Eu deixei de te adorar só um pouquinho, mas eu já ia voltar. E aí? Esse ia voltar, Jesus chamou a tua ficha, já era. Ele não vai dizer assim: não, então para aí, Chico. Tu deu uma saidinha, o pai entende, claro, o pai entende, Gustavo, tá? Eu já te chamo depois do outro. Eu vou chamar o Gustavo primeiro. Gustavo, a tua ficha então é a próxima. E o Gustavo: não, Senhor, estou pronto. Minhas raízes estão profundas. Estou aqui fazendo o teu querer, a tua vontade. Eu estou aqui dizendo que tu é santo, que tu é maravilhoso, que tudo que me acontece, eu tenho que te dar graças, porque tu sabe de todas as coisas. Tu sabe o meu deitar, o meu levantar. Tu sabe, Senhor, o que eu preciso, o que eu não preciso. Confio em ti, Senhor, pode me chamar assim. Aí o Gustavo vai. Por isso que as nossas raízes têm que estar profundas, porque tu não sabe a tua hora, o teu momento. Tem coisas que tá para acontecer na tua vida, mas tu joga fora. Deus está ali para te dar uma bênção tremenda, que tu está esperando, mas tu não tem aquela paciência de esperar em Deus, porque nós confiamos na força do nosso braço, e não é na força do nosso braço que as coisas acontecem. Mas eu trabalho, eu estudo, eu estudei, eu fiz faculdade, eu ganho porque eu trabalho. Não, tu ganha porque Deus te deu a oportunidade de fazer um estudo, de ter algo. A palavra diz: esforça-te, né? Então nós vamos fazer a nossa parte, o nosso esforço, e Deus vai fazer a dele. Agora, no momento que Deus disser agora não, porque Deus conhece o nosso coração. Por isso que eu aceitei o Senhor com 40 anos. Eu gostaria de ter vindo mais antes, mas não foi possível, né? Eu estava dando uma banda no mundo e não parei para ver Jesus, né? Deixei o carro passar. Tive oportunidades, com 30 anos, me apresentaram, e eu tenho uma vizinha que mora há anos lá do lado da minha casa, ela pregou o evangelho, mas o que eu disse? Agora não. Agora eu quero fazer o quê? Viver. A vida para mim era fazer festa, era fumar, né, Gustavo? Essa era a vida. Mas aí com 40 anos, eu vim pela dor. Pela dor. Que pena. Podia ter vindo feliz, faceira, pulando, saltitando, mas não. Eu vim pela dor. E sofri muito, muito, muito. E a minha família sofreu. Porque se tu sozinha sofrer, o problema é teu. Mas o problema é que tu tem uma família. Tu tem pais, mães, filhos, tios. Vem toda, né? E aí você não sofre sozinho. Então, eu queria te convidar, se o Gustavo permitir, ele orar, os irmãos que oram aqui, para aqueles que querem hoje dizer: eu quero aprofundar as minhas raízes. Eu não quero mais ter uma raiz sobre a terra, que com qualquer vento derruba, qualquer enchente. Imagina quantas pessoas foram nessa enchente, deixaram Jesus, porque as suas raízes não eram profundas, e a água levou, além das suas coisas, levou também a sua fé. Muitas pessoas deixaram. Gente, se vocês forem lá na Silvio Torres e olhar a casa que eu tinha, e lembrar dela como ela era, um sonho meu e do Daniel, era para mim arrancar os cabelos. Está lá por mato, quebrada, invadiram, tiraram fio, já arrancaram um monte de coisa que está. Ficou tudo. E tu vê, vivimos um sonho, anos para comprar casa. Fizemos.
Só que o nosso tempo passou, né? Vários batismos teve ali, a Juju se batizou lá. Acho que o Boca se batizou lá também, né, Boca? Tem muita gente que foi lá. Mas esse era o propósito de Deus. Era só para pegar almas, trabalhar. Agora não, agora eu estou em outro lugar bem abençoado. Mas o que eu quero dizer, se você não tem raízes profundas e você é muito materialista, você faz o quê? O que eu estou fazendo aqui? Gente, a enchente veio, como eu falei, a casa foi, os filhos se mudaram para longe, o marido foi, eu sempre digo, o Dani pegou o mesmo barco da casa e se mandou, mas eu estou aqui, porque eu confio nesse Deus. Eu não quero ser a mulher que eu fui no passado, enganada pelas coisas do diabo, pelo engano de Satanás. É isso que acontece com a gente. Então assim, aquele que quiser passar aqui na frente para receber uma oração e dizer para o Senhor, eu quero que as minhas raízes sejam profundas. E se elas não estão, Senhor, que elas sejam cada vez mais. Se elas estão sobre a terra, Senhor, me ajuda nesse momento. Porque a gente precisa disso, gente. A gente precisa confessar muitas vezes ao Senhor que estamos balançando. Porque a gente balança, não balança, mano? No meio da dificuldade, a gente não balança? A gente não tem vontade de dizer assim, Senhor, está muito difícil. Eu acho que não vai dar, não. Vou ter que dar um tempo. Gente, não existe tempo. Jesus está voltando, eu sempre ouvi isso, e Jesus está voltando. O Daniel já sentiu isso e foi, ó. Jesus voltou e ele foi. Gente, nós precisamos entender que enquanto estamos aqui, nós vamos ser machucados. Nós vamos ser machucados, feridos, magoados. Nós vamos sofrer, mas nós vamos passar. Agora, onde é que eu quero ficar? Onde é que eu quero morar? Quero continuar no sofrimento? Quero que a minha família continue no sofrimento? Eu quero ficar com esse Deus. Porque esse Deus me libertou de vícios. Esse Deus me tirou do engano. Esse Deus me faz eu ficar aqui, falando dele para vocês, indo para minha casa e agradecendo a esse Deus. E dizer para ele que eu amo. E tem uma coisa que diz assim, em Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir ao amanhecer. Mas quando, Shirley, esse amanhecer vai chegar? O tempo de Deus e a tua confiança nele, a tua fé, tudo isso vai acontecer de bom na tua vida quando tu confia nele. Essa alegria vai chegar. Não é, Michele? Ela não chega, Michele? Ela chega. Porque Deus nos quer ver felizes, gente. Só tem um que não quer te ver feliz. Você sabe muito bem o nome dele. É aquele, a gente chama mala sem alça. Aquele que não tem o que fazer e fica incomodando. Ele não quer a nossa felicidade. Mas o Senhor foi pregado ali, ó. E não pode ser em vão o sangue dele. Não pode ser em vão a dor que ele passou. Para você simplesmente, por causa de uma dor de barriga, de um probleminha na tua vida, tu abandonar esse Cristo e preferir ficar no mundo por coisas vãs? Gente, eu estou há 24 anos no Evangelho, é muito pouco. É muito pouco. E eu vou dizer para ti, eu já passei por muita luta, muita. Mas eu nunca deixei de segurar na barra da orla de Jesus. Eu estou que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Eu grudei. Veio o temporal, veio a enchente, veio a tempestade, veio os filhos, veio muita coisa na minha vida, veio problemas de enfermidade em mim. Mas Jesus eu não largo, não. E eu sei que de mim ele não vai largar, então eu estou tranquila, né? Então você que quiser oração, passa aqui na frente, que o pastor vai orar por você, nós vamos orar, mesmo que você não queira ter uma raiz profunda, mas venha ter um encontro com ele, uma oração do Senhor Jesus. Não
é nós que vamos estar abençoando, mas a presença do Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus, eu me coloco na tua presença, Pai. Busco a ti nesse momento, Pai, porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Abençoa, Senhor, a cada um